Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Ó. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Cláudio Guerra. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. E eu resolvi falar alguma coisa sobre essa questão de baleia azul, essa questão desse seriado no Netflix, os 13 porquês. Então tudo isso nós podemos ver que são ferramentas que acabam nascendo e aproveitando o estado de saúde física ou mental de algumas pessoas, principalmente do adolescente e do jovem, né? E eu tenho já algumas décadas estudado e me informado sobre uma enfermidade que anda assolando boa parte da população mundial, que é a depressão. Então eu montando um histórico e estudando sobre os casos, eu pude perceber e tirar uma conclusão muito interessante de uma visão espiritual da questão da depressão. E nós somos o tempo todo, o ser humano ele é bombardeado pelas pressões externas, pressões na área financeira, pressões nos estudos, pressões na vida social, pressões em muitas áreas. Então, acaba que a má administração dessas pressões ou a falta de habilidade para lidar com o excesso de pressão, ela pode vir a se tornar uma opressão, que é o excesso de pressão sobre o ser humano. E hoje é muito difícil você ver um adolescente preparado para encarar as pressões da vida, né? Ele não tem a maturidade para isso. E quando tem, ele é precoce, geralmente. Então você percebe que o adolescente e o jovem são os mais afligidos por essa questão da depressão, são os mais afligidos por conta dessas ferramentas que andam surgindo pelo mundo afora, e eu posso dizer que são os mais vulneráveis, E a palavra de Deus acaba nos retratando. Vou pegar aqui para vocês, estou aqui tomando um cafezinho, café delicioso. Vou pegar uma porção da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que se encontra aqui em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, que diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, se não for possível, seja como tu queres e não como eu quero. Amém? Nós pegamos aqui uma situação de Jesus enfrentando uma tristeza mortal, uma tristeza que levava ele a desejar a morte. Um dos sintomas da depressão, a tristeza e o abatimento na alma. Nós temos mais 2 figuras muito importantes na palavra de Deus que nós podemos retratar aqui neste momento, que foi o próprio Davi, o rei Davi, que diz: Por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ele foi afligido e estava vulnerável numa intensidade que a alma dele se abateu. Nós temos aqui em 1 Reis 19 também, 1 Reis 19, o retrato de um profeta que também, depois de ser ameaçado por Jezabel, também teve a sua alma abatida. Diz assim: Elias teve medo
e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Nós percebemos aqui que a tristeza, o abatimento na alma é um dos reflexos, é uma das características daquela pessoa que está vivendo uma depressão. Eu quero deixar para vocês essa palavra essa manhã aqui de domingo, que o excesso de pressão má administrada ou não administrada pode levar uma pessoa pode levar esse estado a um estado de opressão. Opressão na alma se dá por demônios, são questões espirituais. E o excesso de pressão má administrada pode vir a se tornar uma depressão. Existem muitas pessoas, inclusive cristãos profissionais, que estão dizendo que a depressão é uma doença como uma outra qualquer. E eu quero deixar e afirmar para você que não é uma doença como outra qualquer, como uma gripe, como um câncer, como uma tuberculose, como uma sífilis, como uma AIDS. Não, se ela aflige quase 70% da população mundial, ela não é uma enfermidade como outra qualquer. Se você vai a um médico se tratar, é necessário você ir a um médico. A primeira coisa que ele vai analisar é se você está com um quadro de depressão e vai te receitar antidepressivos. O antidepressivo, ele é um calmante. Você que está vivendo esse momento de depressão vai tomar o calmante e vai o quê? Dormir. Não é mesmo? Dormir. Depois que você acorda, a tristeza passou, o abatimento na alma passou? Não, porque serviu para você dormir. Então, eu quero dizer para você que atrelado ao tratamento médico, há necessidade de um tratamento espiritual. De uma pessoa que ande ao seu lado. Ande ao seu lado. Não se esqueça disso. Caminhe com você, ore e oriente você. Sozinho é com... Olá, meu querido. Eu saí de um quarto, já vim para aqui para o meu escritório. Mas o assunto ainda continua o mesmo, a questão da depressão. E eu quero dizer para você que não dá sozinho, não dá apenas com o tratamento médico, nós temos um resultado eficaz para o tratamento da depressão. Eu instruo como um pastor, como um líder espiritual, que você possa estar junto a você, além do tratamento médico, dos antidepressivos, que vão te dar muito sono, que vão fazer você dormir, mas você vai acordar e a tristeza, que é uma das características da depressão, o abatimento na alma. E tem uma coisa muito interessante aqui. Eu imprimi ontem, deixa eu ver se está aqui. Muito interessante. Neste meio tempo, há algumas medidas que podem ajudar você. Evitar estar sozinho, evitar a solidão, permanecendo junto e perto de outras pessoas. Buscar uma atividade que ajude a você se sentir melhor. Não exigir muito de você. Nem se impor tarefas ou algo muito difíceis. Procure reduzir temporariamente o grau de autoexigência. Evitar tomar decisões importantes, sejam elas profissionais ou pessoais. Enfim, a depressão é uma doença ou desarmonia psicossomática. É psicossomática. Atinge tanto o físico quanto a alma, quanto o espírito, né? Como outra qualquer enfermidade. Enfim, a depressão é uma doença ou desarmonia psicossomática. Vamos ver aqui como outro qualquer possível de tratamento. Considere essas informações em relação a si mesmo, a amigos ou familiares e procure um profissional adequado. Então quero dizer para você sobre esse detalhe, sobre procurar o profissional adequado, muito importante. Mas procure também um pastor, um líder espiritual de responsabilidade. Porque um líder espiritual,
ele vai conduzir você também a um tratamento. Além de orar com você, além de ser um amigo que vai estar perto de você e te ajudar nessa caminhada, ele é um terapeuta. Queira ou não, o profissional, o pastor, ele é um terapeuta. Ele é alguém que vai te orientar quanto a coisas que você pode fazer para você não estar se sentindo pressionada a nada. Mas interessante que nós estamos vendo que os adolescentes e os jovens da nossa atualidade, eles são os que têm sido levados a entrar nesses jogos justamente por conta do estado de depressão. São os adolescentes e jovens que passam o dia inteiro em seus quartos, fechados, apenas na internet, que vivem rotinas. A rotina pode levar alguém à depressão. Pode. Aquele estado de fadídico por conta das rotinas. Isso pode levar principalmente um adolescente, se a sua região não tem um entretenimento para um adolescente, para o jovem, você pode, na sua igreja mesmo, promover um entretenimento. E eu sou um pastor que eu sou a favor do entretenimento na igreja, um entretenimento para o jovem da igreja, não na igreja, né? A igreja é um lugar sério, mas de cultuar a Deus. Mas os jovens da igreja podem jogar uma bola, podem ir a um cinema ver um bom filme, podem. As moças podem, os rapazes podem andar de skate, podem se divertir, podem se reunir para comer uma pipoca na casa de alguém, podem fazer uma festinha do pijama, podem. Então existem várias maneiras do adolescente, do jovem se recrear. A minha pergunta é, será que se Jesus estivesse nos nossos dias hoje, ele iria talvez bater uma bolinha, se recrear com os jovens da igreja? A resposta que eu tenho no meu coração é que sim. Ele iria brincar, ele iria só como ele dançava, como ele era festeiro, com certeza ele iria sim. Eu quero deixar essa palavra para você. O cristão, o crente, ele não tem uma vida de rotina. Ele não tem uma vida fatídica, não é nada fatigante. Ele é o Senhor, a todos os dias com o Senhor nas nossas vidas é diferente. Todos os dias são diferentes. Então eu quero convidar você a se apaixonar por Jesus. Você se encher do Espírito Santo de Deus, porque com certeza alguém cheio do Espírito Santo, envolvido, comprometido, dificilmente ele entrará em depressão. Sabe por quê? Porque ele está cheio, ele está em atividade, ele está o tempo todo ali. Aí você pode, não, é uma enfermidade que pode assolar, pode sim, mas não é um tratamento apenas com médicos. E precisamos de uma terapia ocupacional, precisamos de um líder espiritual orando e orientando você também. A não ser que o médico seja também um cristão que possa te orientar, porque não é uma enfermidade como outra qualquer. Tá? Eu deixo para vocês essa palavra aqui, essa orientação como um pastor. Eu terminei um mestrado em psicologia pastoral, justamente para poder estar orientando você aqui de como você deve se portar nessa situação. Espero que eu tenha dito coisas que venham ao seu encontro. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Tá? Paz e graça. Viver com meu Jesus é lindo. Vem. Junte suas forças e levante as mãos e clame. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. E os dedinhos e uma história nova e linda escrita
fechadas, fechadas assim, ó. Levante as mãos fechadas, junte as suas forças e clame a Deus comigo. Yeah, 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 you. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Canta no horizonte. E agora eu tenho vida e uma história nova e linda. Escreve. Eu quero as duas mãozinhas escrevendo os dedinhos. Escrita pelo dedo de... Escreve, 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 escreve. Escrita pelo dedo de Deus. E um 2011 lindo, lindo. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Levante os dedinhos, 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 dedinhos. A história da sua família, a história da sua casa, a história de toda a sua parentela, a partir de agora é escrita pelo dedo do Espírito Santo e ninguém pode mudar isso. Escrita pelos dedos de quem? Deus!